is dead. Recentemente, tive o prazer de jogar Devil May Cry 5, um jogo que eu tanto esperava e que respondeu diversas dúvidas que tinha em mente. Como seria um jogo hack and slash realístico nos dias atuais? Achei que nunca conseguiriam mesclar gráficos tão lindos com esse gênero tão surreal. E é por isso que hoje eu vou falar de... Killer is dead. Acredito que os jogos são como jornadas. Cada um te leva por um caminho e te faz sentir algo especial. Mesmo que essas sensações sejam amplas, cada gênero constrói sua jornada de uma maneira conduzida pelas suas raízes. Por exemplo, a imersão de um walking simulator. So, what should I do now? What's next? What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. O fervilhar de sangue que um hack and slash ou um arcade shooter te traz. You finally arrived. O estúdio que fez esse jogo não perde a oportunidade de pegar na sua mão e dizer: Biconet! E isso é bom. A Grasshopper geralmente entrega na sua mão uma obra que é difícil de esquecer, seja na sua história, estilo ou na gameplay, ou tudo junto, como o Killer 7 fez. Link na descrição. O amor que Suda, o diretor da Grasshopper, recebe de seus fãs e jogadores é algo incrível, e ele merece isso. Ele tem uma maneira única de criar. Seus jogos são construídos com muita atenção aos detalhes, aplicando significado em cada canto, e sempre deixando você juntar as peças e interpretar da sua maneira. Porém, quanto mais você presta atenção, jogando de novo, por exemplo, mais sua percepção e suposta teoria do que está acontecendo muda. E mesmo que você não queira ou ligue para esse tipo de coisa, ainda assim será acariciado com uma história completamente louca. Porém, para mim, muitos de seus jogos faltam algo, mas muitas vezes é difícil de explicar o que está faltando. São pequenos detalhes que juntos criam um buraco, que faz com que o jogo não se desenvolva da maneira que deveria. É como se estivesse tudo pronto, só está faltando um tapa para o jogo virar. Por exemplo, Devil May Cry 5. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. O tapa. Mas antes de começarmos a review de fato, eu quero esclarecer algo, para não acontecer o mesmo que aconteceu na review de Blasphemous. O jogo é bom, vale a pena comprar. Por mais que eu reclame de algumas coisas, no fim a experiência vale a pena. Se você precisava disso para comprar... Killer is Dead é um jogo hack and slash lançado para o mundo no dia 1 de agosto de 2013. Sua estrutura é bem padrão para os jogos do gênero. Você vai matando tudo que vê pela frente, tem umas sessões que você faz umas paradinhas diferentes, como andar de potoca, atirar em uma turret, tem upgrades e etc. Nada muito novo, mas você não é inteiramente obrigado a seguir a história em completa linearidade. O que, aliás, o jogo também não quer que você faça isso. Entre cada missão, que pode ser acessada pelo hubzito, você vai desbloqueando sidequests para farmar dinheiro e upgrades, experiência para aumentar a vida máxima, sangue, que é o que você usa no seu braço mecânico, e para realizar execuções entrando no modo usado. Misericórdia! E também são usadas para farmar dinheiro convencional, que você usa para comprar presentes. Esses presentes são usados dentro de outra sidequest, nomeadas Missões Gigolô. Nas suas missões do modo história, você encontrará mulheres atraentes. Welcome to the Come Zone. Seu personagem principal, Mondo, desde a primeira cena do jogo, já é posto como um pegador. Uma vez que você completa uma missão, essa personagem feminina que o Mondo se interessa fica disponível para um encontro. E como esse encontro funciona? O objetivo é olhar para as partes íntimas dela, enquanto ela não estiver olhando. Basicamente é o que você faz no dia a dia. Você precisa disfarçar, olhando para o lado, por exemplo, e quando ela desviar o olhar, chegar até a hora. Mas se ela te pegar olhando, você perde a confiança dela, que só pode ser restaurada se você olhar nos olhos dela novamente.
Quando a barrinha chegar no máximo, você precisa dar um presente, e isso vai aumentando os coraçãozinhos. Caso você consiga completar os corações, sem perder a confiança dela, e sem acabar seus presentes, você ganha um prêmio, que é uma arma secundária nova ou algo do tipo. Essas armas secundárias são muito eficazes e mudam bem a gameplay, então vale a pena desbloqueá-las. Depois que você completa um encontro ou falha, esse encontro fica bloqueado, e você precisa fazer outras missões no jogo para que ela te ligue novamente. Amor, tá difícil de controlar. Quero te dar. E aí, você pode tentar o encontro de novo. Cada vez que você completa o encontro com sucesso, além de liberar um prêmio, você libera uma parte da cutscene do que aconteceu depois do encontro. Muito bom. Não chega a ser um The Witcher, Ai, que delícia! mas, pelo que eu estou vendo, é CSGO. O jogo foi muito criticado por esse minigame. Críticos falaram que tal minigame objetificava demais as mulheres. E por isso, eles deram notas baixas pro jogo. Mas, Suda mesmo disse, se você não gosta desse minigame, você é viado. Na verdade, Suda falou que ele não planejava botar nada disso no jogo, mas a distribuidora, ou seja, quem estava dando dinheiro para a developer fazer esse jogo, pediu para que eles botassem algo do tipo, porque isso chamava mais a atenção do mercado que eles queriam atingir, que era Japão, China, não sei se é Japão ou China, algo assim. Eu acho que essa falta de vontade se reflete no minigame também, pois parece rushado. Não só nas mecânicas, mas é muito raso. O mundo não fala nada e elas ficam... Ai, é tão bom ficar com você, caramba, yara, yara. O que foi apresentado no fim realmente objetifica as mulheres do jogo, e isso é meio sad. Mas chega de falar de CSGO, vamos para o que realmente interessa. O jogo. Review. Tava até esquecendo o que a gente tava falando, bicho. Como disse, nós tomamos posse de um personagem chamado Mondo, um cara com um passado misterioso, pegador e que bateu tanta bronha com aquele braço que ficou assim. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de... Acompanhamos ele no seu primeiro dia de trabalho no escritório de execução do Brian, uma instituição criada pelo governo com o intuito de executar alvos designados, ou pelo que eu entendi, caso um civil consiga provar que essa tal pessoa ou criatura deve ser executada, pois é uma ameaça para o Estado, eles fazem o trabalho. Cabelinho como, Torinho? Na régua. O jogo corre nos trabalhos que Mondo faz para essa instituição. Junto aos trabalhos costumeiros, ele encontra outros personagens ligados ao seu passado. E é aí que você começa a desvendar sua história, que também é explorada nas fases que jogamos. Tudo isso se apresenta no que o Suda chama de High Contrast Shading, que seria essa forma de gráficos cel-shaded, só que com um contraste muito forte. Como o próprio nome diz, acho que ele quis fazer algo semelhante a esse estilo de arte aqui. A gameplay do jogo é muito gostosa, extremamente sólida e te dá as ferramentas necessárias para uma progressão de combate fluida e satisfatória. Não te deixa ser completamente criativo, como Devil May Cry, por exemplo, mas no fim, você sempre tem um espetáculo. Uma das mecânicas que me chamou a atenção foram os combos. O mundo tem vários estilos de luta, que mudam de acordo com o tamanho do combo que você está fazendo. Quanto mais hits bem sucedidos, sem tomar dano, ele muda seu estilo de combate, o que começa com cortes mais simples, que viram cortes mais elegantes, até entrar no modo pipi grande. Vai atacando de cabeça, girando, pulando. Eu achei isso bem legal, pois é um ótimo motivo para você manter seu combo nas alturas. E como disse, já que o combate é 100% efetividade com o estilo, você não precisa ficar se preocupando muito com a variedade. Isso poderia ser até um contraponto, que seria o enjoar da gameplay. Mas o jogo bota na sua mão ferramentas novas para trabalhar, e como o jogo não é tão longo também, não chega a saturar tanto. O combate definitivamente é um highlight do jogo. Você tem uma string de ataques básicos, bloqueio, que também pode ser um parry, onde você faz uma animaçãozinha e dá um stun temporário no inimigo, pode dar um dash extremamente satisfatório, segurando a guarda e se movimentando, e esse dash também pode ser usado como um parry, o melhor parry de todos. Meu Deus! Muito bom. Outra coisa importante é o botão de quebra de guarda. Os inimigos bloqueiam, e Mondo precisa socar a cara deles para a guarda abrir. E aí que entra um management de combate. Isso te deixa vulnerável aos outros inimigos. Então você precisa ver se vale a pena
ou se dá pra fazer naquele momento. E isso demanda uma certa noção de jogo que você vai desenvolvendo de acordo. E por último, as armas secundárias. Elas são bem fortes e cada uma tem um propósito no combate. Mas você deve usar com cautela, pois isso gasta a sua barra de especial. Os bosses são bem hit or miss. Tem alguns que são muito bons e outros que são uma bosta. Os bostas geralmente são bem bostas e os bons são bons. As músicas são muito boas e combinam demais com o jogo, dando um ânimo ótimo para a experiência. O level design é meio ruim. Tem algumas jogadas interessantes com progresso, mas nada demais. Tem algumas fases que são horríveis, como as do Sonho de Mondo. Eles poderiam ter feito tanta coisa, cara. Tanta coisa legal. Mas deixaram um caminho de pedra crua longaço. Uma das fases de sonho, você precisa fazer toda andando. Pelo amor de Deus. Posso até dizer o mesmo das coisas que fazem pra variar a gameplay, como a corrida de moto em uma parte e, por exemplo, as partes de turret. São bem esquisitas e não são muito satisfatórias. E sempre que eles tentam fazer alguma coisa que vai além do combate, sai estranho. Como se eles não soubessem o que estavam fazendo direito. E tudo fica meio flutuante e escorregadio. Isso é aplicado até nas interações mais banais. No geral, juntando tudo, a reciclagem de alguns níveis, o level design sendo meio meh, e as variações de gameplay sendo esquisitas, faz com que o jogo seja um pouco cansativo. Mas o combate é incrível, a história é bem interessante, e o gráfico, que na maioria das vezes é muito bom, e as músicas incríveis também, pesam para o outro lado da balança, equilibrando e criando um jogo bom. Comparando com as outras obras da Grasshopper, não foi ousado nem inventivo como os outros jogos, e isso é a maior força das outras obras desse estúdio. Ele basicamente tirou uma das melhores forças que ele tem, uma das melhores partes dos jogos dele. Mas lembrando, sinceramente, eu recomendo a compra. Existe muita diversão para se ter nesse jogo e o conteúdo é muito bacana. Vale a pena. Obrigado por assistir o vídeo. Caso tenha gostado, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esses daqui. Adeus!